Pessoal, então o último exercício da aula de hoje, um exercício sobre inércia, sobre forças, vetor velocidade, ele nos diz o seguinte: somente uma força pode provocar variações na velocidade de um corpo. Levando em consideração as variações que uma força pode provocar na velocidade de um corpo, complete corretamente cada coluna no quadro abaixo com um dos termos sugeridos na segunda linha da respectiva coluna. Então, o que ocorre com o vetor velocidade varia ou se ele é constante. O que ocorre com o módulo do vetor velocidade aumenta, diminui ou ele é constante. O que ocorre, né, com a direção e sentido do vetor velocidade varia ou constante. E para classificar o tipo de movimento. A primeira situação que nós temos aqui é uma situação em que a força resultante, a força total sobre um determinado corpo, possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Lembrando que para onde está a força resultante, para lá está a aceleração. Então, na primeira situação, ele fala o que ocorre com o vetor velocidade. Bom, o vetor velocidade vai sofrer uma variação, tudo bem? Ou seja, o módulo dele vai aumentar. O que ocorre com o módulo do vetor velocidade? Ele vai aumentar, porque a força resultante está no mesmo sentido do meu vetor velocidade, mesmo sentido e a mesma direção. O que ocorre com a direção e o sentido do vetor velocidade? Ele é constante. Em todos os momentos, ele estará na horizontal e para a direita. E para classificar o movimento, ele é um movimento retilíneo acelerado, porque a velocidade vai aumentar à medida que o tempo está passando. Na segunda situação, temos praticamente a mesma coisa, porém a força resultante e o vetor velocidade possuem as mesmas direções, porém sentidos opostos. Aí ele fala o seguinte: o que ocorre com o vetor velocidade? Sofre uma variação. O que ocorre com o módulo do vetor velocidade? No primeiro caso, quando a força resultante ela estava na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, esse vetor ele estava aumentando a sua intensidade. Nesse segundo caso, ela está diminuindo, porque elas estão em sentidos opostos. O que ocorre com a direção e sentido do vetor velocidade? Constante. Em todos os momentos, ele estará na horizontal e para a esquerda, no caso da força. E no caso da velocidade, horizontal, direita. E para classificar o movimento, também é um movimento retilíneo, porém ele é retardado porque a intensidade do meu vetor velocidade ele está diminuindo à medida que o tempo está passando. E por último, nós temos agora o vetor velocidade e o vetor força resultante perpendiculares, formando 90 graus. Nesse caso, só existe uma situação, que é o movimento circular, o movimento curvilíneo. Nesse caso, o que ocorre com o vetor velocidade? Ele sofre uma variação. O que ocorre com o módulo do vetor velocidade? Nesse caso, ele não está na mesma direção do vetor velocidade, né? A força está num sentido e numa direção diferente do vetor velocidade, então ela não aumenta e nem diminui a velocidade. Então o módulo do vetor velocidade permanece constante. O que ocorre com a direção e sentido do vetor velocidade? Ele está sofrendo uma variação. Em cada momento, ele tem uma direção e sentido diferente. E o tipo de movimento, eu já falei, é o movimento curvilíneo uniforme, porque não tem aumento da velocidade. E com isso, pessoal, finalizamos essa parte do exercício 2.